meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer a florzinha amigurumi. Eu fiz a florzinha nessa videoaula. Tenho 3 florzinhas aqui para te mostrar. Tenho essa aqui amarela, em um caule. Esse aqui é um peso de porta. Você vai precisar de um vasinho para montar depois a sua florzinha. Nesse aqui eu produzi um chocalho para um bebê. Você balança aqui e o chocalho vai fazer o barulhinho. Nessa videoaula, quando eu monto aqui o rosto da florzinha, eu coloco o chocalho. Mas caso você não vá produzir um chocalho para bebê, vai fazer apenas uma florzinha para outras finalidades, como essa aqui, como peso de porta, ou essa aqui como chaveiro, então você não vai precisar colocar o chocalho. Para montar a florzinha, você precisa de 8 gramas para montar aqui o corpinho, que é aqui o roxinho. Vai fazer uma parte, são 2 partes. Essa aqui é toda verde, trabalhei ela toda verde, então você vai gastar 8 gramas para as 2 partes. No caso dessa aqui, atrás ela já tem uma outra cor, então você precisa de 4 gramas para cada uma das partes. É um pedacinho bem pouco aí de barbante. Essa aqui você vai perceber que ela é toda colorida, então fui trabalhando com todas as minhas sobras de barbante. Então, são 8 gramas ao todo para produzir aqui a parte do roxinho. E mais 17 gramas para você produzir as pétalas. Essa parte aqui, essa florzinha, eu trabalhei com a linha Charme da Círculo e teci ela com 2 fios. Essa parte aqui rosinha são sobras de fio amigurumi. Esse outro verde aqui também é o mesmo daqui do roxinho. Então, eu já trabalhei com 2 fios da linha Charme. Então, você pode aproveitar todas as suas sobras de linha que você tem em casa para produzir as suas florzinhas. No caso dessa outra aqui, que é a da videoaula, eu produzi com barbante número 6, então teci com apenas um fio. Para tecer aqui a florzinha, eu usei a agulha número 3,5. Então, teci com um fio número 6 ou 2 fios da linha Charme, sempre produzindo com a agulha número 3,5. Para fazer os detalhes, eu trabalhei com sobras do fio amigurumi, então produzi com a agulha número 3. Então, se você for trabalhar com outra linha mais fininha, então você usa a agulha específica para o seu fio. Para cada florzinha, você precisa de um par de olhos amigurumi. No caso desse preto aqui, dessa florzinha e dessa aqui do peso de porta, são olhos número 11. Esse aqui é um olhinho um pouco maior, eu usei o olho número 13. Então, vai precisar de sobras de fio colorido para fazer aqui a bochecha, o lacinho e para produzir aqui um pedacinho de preto que eu fiz com o barbante número 6, mas você também pode usar um fio vermelho para fazer a boquinha ou até mesmo um rosinha, ok? Precisa de um pouquinho de enchimento para colocar aqui por dentro da sua florzinha. E no caso desse aqui que é o chocalho, você precisa de um chocalho. Os meus chocalhos eu comprei no Armarinho São José. Mas aí você procura na sua cidade que você encontra esses chocalhozinhos nos armarinhos, ok? Então, vamos produzir nessa videoaula a florzinha. Na próxima, eu ensino você a trabalhar o chocalho. E na próxima,
nós vamos montar com ela o chaveiro e na outra videoaula nós montamos o peso de porta. Certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que cada vez nós possamos trazer novos projetos aqui para o canal. Certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar fazendo aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro e faço uma correntinha. Agora vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui o fio do círculo. Então, nós temos aqui a primeira carreira produzida. Vou passar aqui para o próximo ponto de base, já começando a segunda carreira. Vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. Então, faço 1. Vou pegar essa sobra, vou colocando aqui na base, que é para prender ela junto com os pontos que vamos fazendo. E fiz aqui o segundo ponto da segunda carreira. Eu venho aqui no primeiro ponto e coloco o marcador. Então, já fizemos aqui 2 pontos. Passo para o próximo ponto de base. Também faço 2 pontos baixos. E vou trabalhando 2 pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Já fiz aqui 8 pontos baixos, passo para o próximo ponto de base. Faço mais 2 pontos baixos. Então, agora já são 10. E passo para o próximo e faço mais 2 pontos baixos. Então, chegamos aqui no marcador e temos aqui 12 pontos. Retiro o marcador. Vamos começar agora a terceira carreira. Passo para o próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto de base para marcar aqui o começo da terceira carreira. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. E vou fazendo essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando você faz 2 pontos em um ponto de base, no outro, você faz apenas um ponto baixo. E vai fazendo essa mesma sequência até chegar novamente no marcador. Chegando aqui no marcador, você tem um total de 18 pontos. Retiro novamente o marcador, passo para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos e coloco o marcador aqui no primeiro ponto, marcando o início da quarta carreira. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. E no próximo também um ponto baixo. No próximo, volto a fazer 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, também um ponto baixo. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, cheguei aqui no marcador e eu tenho aqui um total de 24 pontos. Vou retirar o marcador.
Passo aqui no próximo ponto de base, prendo com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Passo a minha agulha de trás para frente aqui no ponto lateral e puxo essa sobra aqui para trás. Agora, vou dividir esse meu fio em duas partes. Pegar aqui uma sobra, vou passar por um pontinho aqui, um pouquinho para baixo. Pego a outra sobra, passo em outro ponto de base, também um pouquinho para baixo, para não ficar muito aqui na ponta. E vou fazer uma sequência aqui de 3 nós. O primeiro você faz firme, mas sem repuxar o ponto de base. Os outros 2 faz bem firmes. E agora é só você cortar aqui essa sobra. Vai fazer um segundo círculo, como esse aqui que nós fizemos. Você pode fazer em uma única cor, os 2 lados de uma única cor, pode fazer colorido. Cada um de uma cor. No caso do meu, eu já havia feito aqui, então eu tenho aqui 2 bases. Nessa florzinha aqui, que a frente é amarela, aqui eu trabalhei com verde. No caso aqui dessa próxima aqui, eu vou trabalhar com os 2 com a mesma cor, que é o branco. Então, feita aqui as 2 bases, eu vou pegar a base, uma das bases, e vou formar aqui o rostinho na frente. Vou começar aqui posicionando os olhinhos amigurumi. Esse olhinho aqui é um olhinho número 11. Esse outro aqui, dessa outra florzinha, eu coloquei um olho maior, que é o número 13. Então, você pode produzir ele de várias formas. Nessa outra aqui, também é com o número 11. Vou posicionar o olhinho nessa carreira, nessa segunda carreira aqui. Entre a segunda e terceira carreira. Vai ficar assim. Vou colocar aqui uns 2 pontos de distância um do outro. Verifico aqui se ficaram muito próximos. Ficou uma distância aqui de apenas um ponto, então vou chegar ele um pouquinho para frente. Colocar aqui no outro ponto, para a gente ver como vai ficar. Na mesma carreira, só que no outro ponto eu já dei uma distância entre os olhos, que agora já ficaram 2 pontos de distância. Ok? Então, escolhida aqui a posição, eu vou colocar agora aqui os prendedores. Aqui, prende o seu olhinho aqui atrás. Travou aqui, só colocar outra travinha. Com os 2 olhinhos já posicionados, agora eu vou fazer aqui essa bochecha para te mostrar como vai ser. É bem simplesinha de fazer, para colocarmos aqui do lado, logo abaixo do olhinho. Para fazer a bochecha, eu vou trabalhar aqui com fio amigurumi, um pouquinho mais fino. Então, vou trabalhar com a agulha número 3. Então, faço aqui um círculo mágico. Isso aqui é bem simples de fazer. Faço aqui a correntinha e agora vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito aqui os 5 pontos, você puxa aqui o fio do círculo mágico, vem aqui no primeiro ponto baixo
e prende com um ponto baixíssimo. Então, ficando dessa forma. Que você vai cortar o fio. Deixa aqui uma pequena sobra, que nós vamos amarrar isso aqui no roxinho. Retira aqui essa sobra da laçada. Vem no ponto lateral. Passa essa sobra aqui para trás. Então, ficou uma aqui. Traz a outra sobra aqui para outra ponta, na outra direção. Passa aqui, passei por 2 alcinhas. Então, vai ficar com os fios assim. Então, você tem um fio posicionado aqui. Eu vou colocar aqui na lateral, bem aqui abaixo do olho. Passa um fio para trás, segura novamente. E passa o outro aqui na direção que você tem o fio. Coloca a sua agulha de trás para frente. Vai ficar assim. Aqui atrás você tem os 2 fios. Vai fazer uma segunda bochecha, eu já fiz aqui a minha outra, vou colocar aqui também. Sempre passa a sua agulha de trás para frente e puxa na direção que você tem o fio, pois os 2 fios precisam ficar separados para depois você amarrar. Então, vai ficar assim. Aqui agora, você vai fazer a sequência dos 3 nós. Com os fios já cortados, então ficou dessa forma. Agora, nós vamos colocar aqui um pedacinho do fio preto para bordarmos aqui a boquinha. Eu vou colocar aqui em 3 pontos de base. Pegar essa agulha aqui menor. Passo ela aqui pelo ponto de base. Cheguei, esse lado aqui ficou um pouquinho para lateral, então vou colocar aqui no outro ponto. E esse outro lado aqui, eu vou colocar aqui um pontinho também aqui para frente. Você precisa ajustar esses detalhes aqui antes de você amarrar, porque depois que nós fecharmos, já não tem jeito mais de você consertar. Então, vai ficar dessa forma. Que agora eu vou cortar, amarro aqui atrás e depois corto a sobra do fio. Aqui na boca, não vou apertar tanto, que é para depois você poder fazer isso aqui, dar uma puxadinha para baixo. Vou fazer aqui a sequência dos 3 nós. Cortar aqui a sobra, deixar um pouquinho menor. E ficou assim. Então, nós temos aqui o roxinho pronto. Com a base pronta, nós vamos começar a fazer as pétalas. A pétala dessa minha florzinha vai ser com fio rosa.
Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou colocar aqui as duas bases juntas. Venho aqui em uma posição onde eu tenho 2 pontos baixos. No mesmo ponto de base, pego aqui em um ponto de base de uma das bases e faço o mesmo aqui nessa segunda base. Lembrando que o avesso vai ficar aqui pro lado de dentro, ok? Então, aqui eu venho em um também que tem os 2 pontos de base. No mesmo ponto de base, 2 pontos baixos, venho aqui no primeiro deles e vou unir aqui fazendo um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, pego um ponto de cada uma das bases e vou fazendo o ponto baixo. Eu vou fazendo aqui da mesma forma até eu chegar aqui já nessa outra lateral. Vou deixar um espaço só para me colocar aqui. Colocar aqui por dentro o chocalho e o enchimento. Então, mais ou menos aqui, chegando aqui nessa bochechinha, na segunda bochechinha, eu volto trabalhando com você. Você tem aqui um total de 24 pontos na base. Então, vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base, sempre unindo aqui as duas bases. Já chegando aqui na outra lateral, eu tenho um espaço aqui por dentro ainda, que é onde vou alongar aqui a laçada, é onde eu vou colocar aqui o enchimento. Então, vou colocar aqui uma parte do enchimento. Coloco aqui dentro o chocalho. E agora eu vou colocando aqui o restante do enchimento. Coloquei aqui o enchimento, aí você observa aí como é que tá a sua florzinha. Olha aqui por trás também. Acho que aqui na minha cabe ainda um pouquinho mais de enchimento. Se você for produzir o chaveiro, então você não vai colocar o chocalho. Vai deixar a sua florzinha aqui sem o chocalho. O chocalho, eu estou colocando aqui, é para fazer da minha florzinha um chocalho para bebê. Então, aqui já está bom de enchimento, foi suficiente já. Você percebeu que o enchimento que vamos usar aqui é bem pouquinho. Agora, eu vou terminar aqui o de unir, prendendo aqui sempre uma parte na outra. Finalizado aqui os 24 pontos baixos,
eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, com as duas partes unidas. Agora, nós vamos fazer as pétalas. Para fazer a pétala, eu vou começar subindo 3 correntes, faço 2 laçadas na agulha, nesse mesmo ponto de base, vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou fazer outro ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto duplo, você faz 2 laçadas na agulha. Vem aqui na base, conduz o fio, fica com 4 laçadas na agulha. Faz mais uma laçada e fecha 2. Faz mais uma laçada e fecha 2, e faz mais uma laçada e fecha 2. Então, já tenho 2 pontos altos duplos. Eu vou fazer aqui um total de 6 pontos altos duplos. Então, já fiz 3. Eu vou prendendo essa sobra do fio aqui. 4. 5. E 6. Faço mais 3 correntes, volto na base e prendo com um ponto baixíssimo. Viro aqui para trás e já fica mais fácil para você fazer o ponto baixíssimo. Volta aqui na frente, vai pular o próximo ponto de base, já no outro você prende com um ponto baixíssimo. E agora vai fazer uma outra pétala. A mesma sequência. Começa com 3 correntes e no mesmo ponto de base vai fazer 6 pontos altos duplos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faz 3 correntes, volta no mesmo ponto de base e prende com um ponto baixíssimo. Na hora de fazer o ponto baixíssimo, quando você puxou, você vira a sua florzinha aqui para trás, que fica mais fácil para você prender. Salta o próximo ponto de base, vai no próximo e prende com um ponto baixíssimo. Volta a fazer as 3 correntes e vai fazer mais uma pétala, fazendo os 6 pontos altos duplos. Já completando aqui os 6 pontos altos duplos, você faz as 3 correntes, volta na base e prende com um ponto baixíssimo. Salta o próximo ponto de base, vai no próximo, prende com um ponto baixíssimo e faz 3 correntes e volta a fazer a mesma sequência para produzir a próxima pétala. Naturalmente, depois as suas pétalas vão virando aqui para frente, vai ficar dessa forma. Nós já temos aqui 3 pétalas prontas, você vai trabalhar um total de 12 pétalas. Então, já tenho 3, vou fazer mais 9, sempre com a mesma sequência. 3 correntes, 6 pontos altos duplos, 3 correntes e prende na mesma base com o mesmo. Salta um ponto de base, vai para o próximo e faz a mesma sequência. Então, vou completar aqui todas as pétalas e volto trabalhando com você.
Finalizada aqui a pétala de número 12, a sua florzinha ficou dessa forma. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Depois de fazer as últimas 3 correntes, agora vou vir aqui nesse mesmo espaço que iniciamos a primeira e prendo também com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Passo a minha agulha aqui por baixo e trago essa sobra aqui para a parte de trás. Então, ficou dessa forma. Aqui, eu vou dividir essa sobra em 2 partes. O outro fio eu já fui prendendo na base. Nós vamos fazer um nozinho aqui agora, para que ele fique mais fino. Então, prefiro fazer, quando eu preciso que ele fique mais fininho, com apenas um fio. Você divide o seu fio em 2 partes, passa uma das partes aqui por baixo de um ponto de base, e agora vai fazer a sequência dos 3 nós. Como o nó vai ficar mais fininho, depois ele simplesmente vai sumir aqui no meio dos pontos. Vai ficar imperceptível aqui. Então, aqui tá o nozinho que eu cortei, você já percebe, nem para visualizar. Então, feita aqui as pétalas, nós vamos agora fazer o lacinho para colocarmos aqui na parte de cima. As pétalas vão ficar como se fosse, então, aqui o cabelo da florzinha. Eu vou trabalhar com fio amigurumi, então vou trabalhar agora com a agulha número 3. Começo fazendo um círculo mágico. Vou fazer com fio verde nessa florzinha, então começo aqui com fio, um círculo mágico, conduzo o fio. Formo aqui 2 correntinhas. Agora, vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e prendo na base com um ponto baixíssimo. Faço novamente 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas e prendo na base com um ponto baixíssimo. Puxo aqui o fio do círculo para ele se fechar. Corto o fio deixando aqui uma sobra. Eu vou enrolar essa sobra aqui na base, aqui no meio. Passo a sobra aqui por dentro da laçada e puxo. E agora eu vou fazer 4 voltas aqui no meio. Faz as voltas e aperta. Então, você já tem o lacinho pronto. Venho aqui na parte de trás e amarro uma sobra na outra. Fazer aqui 2 nozinhos. Vou vir aqui agora no encontro, aqui nessa voltinha que as pétalas dão, aqui na lateral, vou colocar aqui o lacinho. Passo aqui em um ponto de base, de trás para frente de uma pétala, vou na outra pétala e vou fazer a mesma coisa. Passo novamente aqui por trás. Organizo aqui na frente o lacinho. E aqui por trás eu vou amarrar. Faço aqui os 3 nós bem firmes.
E agora é só você cortar. Então, você tem aqui a sua florzinha amigurumi já finalizada. A partir da florzinha já finalizada, nós vamos montar. Finalizada aqui, então, a base da florzinha, na próxima videoaula, eu ensino você a montar aqui o chocalho, certinho? Então, nos vemos na próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir as nossas videoaulas e compartilhá-las nas suas redes sociais, ok? Beijinhos e até mais!